Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a lista de... não quero falar de lista, chega de lista. Em 2021 eu li muitos escritores novos, mas tem escritores que faltam eu ler. Oi gente, eu sou o Fabrício Albuquerque, você está no canal Resenheiro. Antes de mais nada, quero te pedir para você deixar aquele like maneiro, que ajuda demais na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Esse é um canal que eu trago livros de suspense, livros de ficção científica, livros clássicos e livros nacionais. Se você gosta desses gêneros, se inscreve aí que toda semana eu prometo te trazer uma boa dica de leitura. Antes de mais nada, eu selecionei alguns escritores que não é que eu pretendo, eu vou ler em 2022. Então eu tenho muitos escritores, tem alguns escritores que eu ainda não conheço, que eu ainda não li nada, mas eu decidi selecionar escritores que eu ainda não li e eu vou ler. É aquela coisa de promessa de campanha. Você sabe que esse canal é um canal de promessas cumpridas, executadas. Mentira! Então eu selecionei aqui 5 autores que eu ainda não li, 5 escritores famosos, já badalados, que eu ainda não li e eu vou ler. E eu vou falar rapidamente aqui de cada um deles. E é isso, sem mais delongas. O primeiro deles é o escritor William Gibson, o americano que é conhecidíssimo autor da trilogia Sprawl. Em 1984 ele lançou Neuromancer, um clássico do cyberpunk, muito conhecido desse gênero e que eu quero muito ler agora, logo no começo desse ano. Provavelmente vai ser a minha próxima leitura assim que eu terminar Battle Royale. Battle Royale. Eu quero ler Neuromancer e por tudo que eu tenho já pesquisado e visto, não é uma leitura simples, não é uma leitura muito fácil de ser executada. Você tem que dar uma estudadinha antes em alguns termos, em algumas coisas, até porque no livro Neuromancer ele não explica muitas coisas, ele simplesmente te entrega a história em termos assim, cidades e outras coisas assim que não são muito bem explicadas. Se você não pesquisar, você fica perdidão. Mas eu quero muito conhecer esse escritor e ele está aí encabeçando aí a minha lista de curiosidades, aí, minha lista de novos autores para ler, para conhecer. Quem sabe a gente não cria um vínculo. É legal quando você conhece um escritor que nem eu. Até o ano passado eu não tinha lido absolutamente nada do John Steinbeck. Foi eu ler o primeiro livro dele, que foi Ratos e Homens, né, nesse ano de 2021, para eu me apaixonar pelo escritor, para me apaixonar pelo leitor, para dizer assim, cara, eu preciso ler mais coisas dele. Mesma coisa para Raquel de Queiroz e outros escritores mais. E, então assim, às vezes você precisa ter o conhecimento do escritor. Lógico que vai ter escritor que você vai ler e não vai gostar dos livros do cara de jeito nenhum. Eu tenho alguns aí para citar, mas a minha expectativa é, ao ler o primeiro livro de um escritor e me apaixonar por aquele escritor, e principalmente se ele publica bastante coisa, né? Porque tem escritores, por exemplo, o autor do Psicose, agora me fugiu o nome dele, como que é o nome dele? Peraí, rapidinho. Aguarde, por favor. Uma eternidade depois. Do Robert Bloch, do Psicose. Que eu li, me apaixonei pelo livro, não achei mais nada do cara para comprar. E aí chega a dar raiva quando você lê um escritor que você gosta dele e você não acha mais nada para comprar do autor. Então assim, tem alguns autores assim que, pô, eu gosto mais da escrita do cara e aí você não acha mais nada para comprar. Então quando você tem um escritor que tem vários livros publicados, você lê o primeiro dele e você gosta, aí você fala, puta, da hora, vou ler tudo que esse cara escreveu. O segundo autor que eu quero muito ler é o Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho, autor do Nove Noites, um autor brasileiro. Os primeiros livros dele foram publicados na França, foram editados na França, aliás, mas é um autor 100% brasileiro e que eu quero muito conhecer. Tá na lista de alguns vestibulares esse Nove Noites e é um autor que eu tenho muita... Já falei que eu tenho muita curiosidade de ler, né? Acho que sim. Acho que não tem muito o que falar, não. Só que eu quero muito ler. Aí tem um que eu já não tenho mais... A minha cara, ela arde quando eu falo o nome desse escritor. Eu tô falando aqui do Bernard Cornwell. Tem uns 40 vídeos nesse canal. Desses 40 vídeos, tem uns 35 que eu falo do Bernard Cornwell. Que eu quero ler o Bernard Cornwell. Que eu vou ler o Bernard Cornwell. Que
mas agora eu vou ler. Agora você vai ver. Não duvido. Primeiro semestre de 2022. Não duvido. Eu quero ser um pato. Eu quero ser um pato se eu não ler o Bernardo Cornwell. Você vai ver, já até separei aqui, da minha estante aqui. Vou ler lá as crônicas de Starbuck. Eu vou começar por ela. Eu tentei começar pelas crônicas de Arthur. Achei meio pesado a leitura. E aí vou postergar essa e vou começar com Rebelde. Ainda vou ler o Rebelde, porque eu sou rebelde nessa leitura. Eu vou ler Bernard Cornwell. Ele é um dos escritores mais renomados da literatura mundial hoje. E eu não me dou por satisfeito enquanto eu não conhecer a literatura dele. Eu já comecei a ler um livro dele. Gostei da forma que ele escreve. Até agora eu não ouvi ninguém dizer assim: eu não gostei do Bernard Cornwell. Então eu tenho que ler, cara. Tem que ler, eu vou ler. O gênero que eu aprendi a gostar mais esse ano de 2020, de 21 pra cá, assim, que eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade de ler, tenho dificuldade assim, de compreensão, porque o meu conhecimento de ciências é mínimo, é ínfimo. Mas é um gênero que eu aprendi a gostar demais, que é a ficção científica. Um desses autores, assim, que é impressionante que eu ainda não tenha lido nada, é o Philip Dick. E eu quero já nesse começo de ano aí, começar a ler alguma coisa do Philip Dick. Eu tenho alguns livros aqui na estante dele, e eu ainda não sei exatamente que livro que eu vou ler, mas Philip Dick é um ícone, né, da ficção científica. Um homem que escreveu Blade Runner, que escreveu O Homem do Castelo Alto, Ubik. Então, assim, tem vários livros dele para se conhecer, para eu conhecer, para eu ler, assim, o quanto antes. E 2022 sai. Philip Dick vai estar aí na minha lista aí. Vou terminar o ano, check. Para terminar, eu vou falar de um escritor incrível. É mais um autor daqueles que eu comecei a ler e não terminei, assim. Eu estou falando de William Shakespeare, meu amigo. Ser ou não ser, eis a questão. Vou separar, provavelmente eu vou ler Hamlet, que eu já comecei a ler, gostei demais. E agora, Yorick? Onde estão suas piadas? Suas brincadeiras? Suas canções? Talvez quando eu comecei a ler Hamlet, eu tentei ler Hamlet conciliando com outra leitura. E não deu certo, porque assim, tem muitos detalhes que você precisa estar atento. É uma leitura que você tem que fazer bem concentrado, bem focado, porque senão você se perde. E eu vou ler Hamlet nesse primeiro semestre. Todos esses autores que eu estou falando aqui para vocês são autores que eu quero ler já no primeiro semestre. Minha meta aí de leitura para 2022 passa por conhecer esses autores aí no primeiro semestre. Porque aí, se eu conseguir cumprir eles, se eu gostar principalmente deles, então tem alguns deles que são trilogias. No caso da trilogia Sprawl, do William Gibson, são 3 livros, então se eu gostar eu vou querer emendar nos outros livros. O do Bernard Cornwell a mesma coisa, a trilogia tem 4 ou 5 livros, tem 4 livros, então eu quero começar já no primeiro semestre com eles, porque se eu gostar eu quero seguir aí pro ano inteiro até terminar essas séries e conhecer outros livros desses autores. Bom, gente, esses são alguns autores que eu ainda não li, alguns escritores famosos que eu ainda não li e que eu vou ler. Tô dando a minha palavra aqui, ó, fio do bigode, vou ler. Cara, quem somos nós para destruir o sonho de qualquer pessoa? Vou ler porque eu sou desse, eu falo e eu cumpro. Mentira! Vocês sabem, pode confiar, pode votar em mim que você vai ver se eu não voto. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like maneiro. Às vezes você esqueceu aí, né, se distraiu, aperta o like lá, tá bom? Tem outros vídeos no canal, ó, não esquece de ver uma lista aqui, ó, lista de 10 livros nacionais que eu vou ler. Outra promessa que eu vou cumprir, tem aqui, ó, livros que eu não li o ano passado, mas eu vou ler ainda esse ano. Passa lá, assiste lá, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima.